Olá, caro aluno do projeto Discente Pesquisador. Chegamos ao nosso segundo módulo, que tem por título Projeto de Pesquisa. Mas, afinal de contas, o que é um projeto de pesquisa? Para que ele serve? Bom, ele é útil em vários momentos. Quando estamos na graduação e vamos fazer a nossa monografia, precisamos de um projeto de pesquisa. Quando pretendemos ingressar num programa de mestrado, doutorado, também precisamos de um projeto de pesquisa. Mas afinal, o que é esse projeto? É um planejamento de algo que você ainda vai fazer. E o que é esse algo? Uma pesquisa. Então, para cada pergunta que você elaborar, você tem um caminho para chegar na resposta. Então, o projeto nada mais é do que pensar antecipadamente as etapas para a realização de uma pesquisa. É como se eu fosse fazer um bolo. Eu não tenho várias etapas a seguir? Então, para fazer uma pesquisa, eu também preciso seguir várias etapas. E é isso que garante a cientificidade nas pesquisas, se você segue ou não os passos que são elaborados pela metodologia científica. Então, nós temos diferentes tipos de projetos. Nós temos o projeto de pesquisa, nós temos o projeto de intervenção e nós temos o projeto também de pesquisa-ação, que leva um pouquinho de cada uma desses elementos, tá? Então, o que seria o projeto de pesquisa? Aquele que visa buscar uma resposta, para um dado problema, tá? E trazer aí algumas soluções. Já o projeto de intervenção é muito utilizado na pedagogia, na saúde. Ele visa o quê? Levar contribuições a uma comunidade, sem, no entanto, buscar informações para pesquisar, tá? E a pesquisa-ação, ou investigação-ação, como vocês podem encontrar também em alguns livros, ele tem um misto dos dois. Eu tanto levo uma contribuição para uma comunidade, como eu também busco informações, ou seja, eu trago as contribuições a partir dessa intervenção realizada. Então, o nosso primeiro ponto aqui a destacar é o resumo. Tá? Algumas instituições pedem, outras não, mas se você tiver que fazer um resumo do seu projeto, preste bem atenção, porque muitas pessoas erram. Por quê? Porque elas ficam falando muito sobre o assunto, mas elas não dizem o que de fato elas pretendem fazer a partir daquele projeto. Então, um bom projeto, ele fala do tema, tá? Ele fala do objetivo geral que se pretende alcançar com aquela pesquisa. Ele fala também sobre os aspectos da metodologia, ou seja, que tipo de estudo que se pretende implementar, tá? Com que participantes, aonde, tá? E com que instrumentos que você vai utilizar para coletar esses dados. Entrevistas, questionários, fichas de observação, nós temos vários. Tá? Então você precisa definir aí no seu resumo esses elementos. E para fechar o seu resumo, o resultado esperado. Então, ao final desse processo, desse projeto que você ainda vai realizar, o que você pretende atingir? O que você pretende descobrir ao final desse processo? Então, esses são os elementos que compõem um bom resumo. Lembre-se, não fale só do tema. Fale também sobre o objetivo geral, sobre os aspectos metodológicos envolvidos no seu projeto, tá? E também fale sobre o resultado que você pretende alcançar com este projeto. Em seguida, palavras-chave. Então, o que são essas palavras-chave? São 3 ou 5 palavras mais relevantes sobre a sua pesquisa. Então, atenção ao escolher essas palavras, porque não são qualquer uma. Quanto mais bem escolhidas, mais fácil será para localizar o seu projeto, monografia, tese, dissertação futuramente. Por quê? Porque é através das bases de dados que os trabalhos são organizados aí nas bibliotecas digitais. Então, se você define uma palavra-chave muito abrangente, vai ser muito difícil que outras pessoas localizem aí a sua pesquisa futuramente. Então, escolha com critério. Depois, vamos partir para a primeira seção do nosso projeto. Que seção é essa? É a introdução. É onde você vai apresentar a temática do seu projeto. Então, ela tem uma série de itens que eu vou falar a partir de agora. Então, a primeira coisa a ser feita no nosso projeto, na introdução, é uma contextualização. Então, que contextualização é essa? Nada mais é do que
falar um pouco sobre a temática, tá? Então, lembrando aí que eu vou partir do macro assunto para o micro assunto. Ainda não entendi, professor? Me explique novamente. Então, digamos que eu tenha que falar sobre educação em São Luís do Maranhão, Brasil. Tá? Então, eu vou começar falando sobre educação de um modo geral, educação no Brasil, educação na região Nordeste, para chegar aí em Maranhão e São Luís. Então, eu vou contextualizando, contando um pouco sobre a temática. Eu não vou me esmiuçar tanto, por quê? Porque tem uma sessão dedicada para que você se debruce sobre os aspectos teóricos da sua pesquisa, que é o referencial teórico que é a seguir, né, depois da introdução. Então, quanto que eu vou gastar para essa contextualização? Eu vou gastar aí uma página e meia. Posso utilizar também alguns autores quando eu estiver falando de datas, quando eu fizer uma afirmação, quando eu quiser trazer algum número importante, eu também devo usar aí autores, ou seja, referenciar as informações colocadas. Então, em seguida, depois dessa contextualização, eu vou apresentar o meu problema de pesquisa. Atenção, o problema é uma pergunta. Essa pergunta, ela deve ser interessante. Quanto mais interessante ela for, melhores serão esses resultados. De nada adianta fazer uma pesquisa, né, com um problema que todas as pessoas já sabem a resposta. Ou elaborar um problema, uma pergunta, que não vai ter muito interesse, somente para um número muito restrito de pessoas. Então, escolha um bom problema de pesquisa. Isso poderá ser aí decisivo na escolha do seu projeto. Em seguida, você vai elaborar as suas hipóteses. O que são hipóteses? São possíveis respostas que você possa ter sobre esse problema colocado. Atenção, essa hipótese ela pode surgir por 3 caminhos. Por sua experiência, né? Ou seja, você já trabalha, já atua há muito tempo na área, então você acredita que a resposta seja essa. Tá? Pode ser por dedução, ou seja, você acha que é isso, né? Ou por analogia. Você já leu uma pesquisa muito parecida e você acha que o resultado vai ser o mesmo, no seu caso. Tá? Atenção, a hipótese ela não é obrigatória. Se você não quiser colocar, não vai fazer falta, tá bem? Depois eu vou estabelecer o quê? Os meus objetivos. Observe, objetivos no plural, porque tem um objetivo geral e tem alguns objetivos específicos. Então, o objetivo geral é aquilo que eu pretendo atingir de maior na minha pesquisa. E para isso eu vou utilizar um verbo no infinitivo. Eu disse um verbo, não são 2 nem 3. Algumas pessoas erram porque elas colocam pesquisar e investigar, analisar e investigar. Está errado, tá? É apenas um verbo que eu vou utilizar. Então vamos utilizar para o objetivo geral verbos fortes, como investigar, analisar, estudar, tá? Então são verbos mais fortes. E para os objetivos específicos, nós vamos utilizar também verbos no infinitivo, mas lembrando, os objetivos específicos são as etapas que eu preciso percorrer para atingir ao grande objetivo, que é o objetivo geral, tá? E aí eu vou utilizar verbos mais fracos, do tipo listar, verificar, calcular, né? Mapear, correlacionar, identificar, apontar. Tá? Então são verbos aí mais fracos que indicam o quê? Etapas de um processo. E aí, não exagere. Por quê? Porque tanto uma graduação como um mestrado, você vai ter pouco tempo para fazer essa pesquisa. Tá? Então, por exemplo, se for um mestrado, você acha que são 2 anos? Não são não. Sabe por quê? O primeiro ano é todo dedicado para as disciplinas. Você só tem o segundo ano para fazer a pesquisa. Então, se você coloca muitos objetivos, você não vai dar conta de realizar. Então, vamos colocar aí 3, 4 objetivos específicos. E aí sim está de bom tamanho. Então, um objetivo geral e 3 ou 4 objetivos específicos. Está de bom tamanho para um projeto de pesquisa. Lembre-se, esses objetivos são etapas. Então, se você coloca muitas etapas, você não vai conseguir cumprir no tempo especificado. Então, vamos também ao final verificar se o nosso objetivo ele indica o que eu vou fazer, onde e com quem. Porque tem algumas pessoas que colocam objetivos vagos. Investigar a literatura sobre tal tema. Aonde? Como? Verificar a opinião dos docentes em relação
a isso? Que docentes? De onde? Então tente ser mais específico. Observe o nome. Objetivos específicos, né? Não são objetivos vagos, tá? O que mais? Depois dos objetivos eu vou partir para o último item da minha introdução, que é o quê? A justificativa. Então o que é a justificativa de um projeto? É dizer para o meu leitor por que eu quero fazer essa pesquisa. Por que ela é relevante? Por que ela é importante? E aí eu vou partir para dois caminhos. Um caminho mais pessoal, onde eu vou fazer uma ligação entre o tema escolhido e a minha formação, ou seja, o que me motivou pessoalmente a escolha desse tema. E um segundo caminho dessa justificativa, eu vou partindo aí para um comentário mais científico. Por exemplo, que contribuições que esse projeto trará para a comunidade científica? Que benefícios que ele trará para o meu setor, por exemplo, caso seja um projeto dentro da minha organização? Tá? Então tente elaborar uma boa justificativa, ainda mais nos tempos atuais, em que quando se pretende solicitar um recurso, né, de um órgão de fomento, esse item vai ser muito avaliado. Tá? Então observar aí se a sua justificativa convence. Caso esse seu projeto seja para um mestrado, um doutorado no exterior, precisa ser muito bem escrito. Você precisa pensar em: essa pesquisa ela pode ser realizada aqui ou ela tem que ser realizada lá? Então vá por esse segundo caminho. Ela precisa ser realizada lá nesse país onde eu pretendo ganhar, pleitear essa bolsa. Então deixe isso bem claro para o leitor do seu projeto. Seguindo, né, então concluímos aí todos os itens da nossa introdução. Lembrando que nós fizemos uma contextualização, falamos o problema de pesquisa, apresentamos os objetivos e, por fim, nós apresentamos aí a justificativa, ou seja, o porquê que queremos fazer esse projeto. O próximo item do nosso projeto é o referencial teórico, ou a teoria sobre o assunto. Para que a gente constrói essa seção do nosso projeto? Para que o leitor ele possa conhecer mais sobre as teorias relacionadas ao projeto, né, que você pretende desenvolver. Então é como se eu nunca tivesse ouvido falar desse assunto e você vai, através da literatura, dos autores, trazer conceitos importantes para que eu possa compreender melhor sobre o tema que você pretende desenvolver. Atenção, nesse item nós não temos tópicos específicos, né? Então você é livre para construir o seu texto corrido, né? Lembrando-se que aí você vai se apoiar em vários autores, tá? Então não cometa a bobagem de falar só sobre um autor, né? Então é rever a literatura, são vários autores aí que você vai trazer, tá? Então quanto de espaço que você vai gastar? Aproximadamente aí 4, 5 páginas, se você pensar num projeto de 10 páginas. Então, vou interromper aqui e vocês continuem assistindo o nosso vídeo, que agora nós vamos falar sobre a metodologia de pesquisa. Acompanhe aí o nosso segundo vídeo. Até lá!